estiverem mais ao nosso alcance, mais próximos. Somos muito agradecidos por isso. Aproveitamos o momento de a espiritualidade amiga, que dê um alento, que abrace, conforte pessoas, todos os seres que se encontram em aflição, vários motivos, como entristece, né? Tira forças, e nós precisamos mentar sempre o que tivermos de melhor para que as pessoas possam passar pelas dificuldades e vencer as dificuldades da espiritualidade, e que seja sempre feito, que seja sempre a vontade de Deus aceita. No momento que eu tenho assim de sentimento no coração, é isso. Eu estou muito voltada para isso, mas muita esperança, mais entristecido, né? Com a certeza de que são muitos seres, muita ajuda, como estamos aprendendo nas aulas, né? Não estamos sozinhos, é muita ajuda, nós não nos damos conta, e tem ali uma ação da ajuda, da espiritualidade, seres iluminados que nos acompanham, nosso mentor, nossos guias. É muito confortante, né, essa sensação. Então, nesse momento, o meu pensamento é pensar na aflição das pessoas, vários motivos, por muitos motivos, e sempre lembrar que as pessoas encarnadas e até os irmãos desencarnados que mais cometeram erros, e os que agora encarnados são os que precisam de mais oração, de mais ajuda, de mais mentalização, para dar um passo. Nesse momento, vamos fazer a nossa prece de abertura, rezando a oração que o Mestre Jesus nos deixou. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, ofensas, como nós perdoamos os que nos têm ofendido. Não nos cair em tentações. Livrai-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja. Graças a Deus. Obrigada, Senhor. Obrigada, Maria Luísa. Então, vamos lá, vou compartilhar com vocês. Hoje a gente vai falar aí de um raio muito lindo, né? Mais um muito lindo aí, muito especial, que é o raio rosa. Eu particularmente gosto muito, fico o tempo todo pedindo raio rosa em diversas situações. Acho que a mestra Rovena já está cansada de ouvir aí ficar pedindo raio rosa, né? Porque nos diversos momentos do dia, às vezes a gente fica irritado, né? Ou a gente se sente impaciente, ou a gente tem uma dificuldade ali de ter criatividade para resolver um problema, alguma coisa assim, e aí a gente chama o raio rosa, que ele ajuda muito. Às vezes, até quando as coisas não estão funcionando, Ana, eu nem sei se essa informação é correta, mas alguém me disse em algum momento que acho que foi o Marcelo, se eu não me engano, ele disse em algum momento que quando os aparelhos eletrônicos, né, as coisas começam a dar defeito, começam a não funcionar mais, que a gente pode pedir os mestres do raio rosa. Você já ouviu falar isso, Ana? Nunca tinha. Eu também. Mas podemos testar, né? Eu sei que eu peço. E geralmente dá certo. Então, eu vou confiando. Muito legal. Vamos lá, vamos pedir então aí para certo hoje aqui, que a internet tá legal. Bom, essa aqui eu coloquei uma imagem para representar a mestra Rovena, que é eu chamo de Rovena, alguns chamam de Rowena, né?
que é a Chorã do raio rosa, né? E aí a gente vai ver um pouquinho aqui sobre ela. E aí, Ana, você vai interferindo, falando, tá? Como a gente tem feito, tá bom? Então, vamos lá. O terceiro raio, né, que é o rosa, a Chorã é a mestra Rovena, e ela assumiu o cargo do Paulo Veneziano, então, antes dela era o Paulo Veneziano, né? E a chama gêmea da mestra Rovena é o mestre Vitória. Isso eu fiquei um pouco na dúvida, Ana, até porque o mestre Vitória é do raio ele faz parte do hierofante do raio dourado, mas ele é chama gêmea dela. E aí eu fiquei meio na dúvida, eu ia te perguntar isso, se você tem alguma outra informação do complemento divino da mestra Rovena. Se continua Paulo Veneziano ou se o mestre Vitória está mesmo. Não, quer dizer, o que eu sei também, que o complemento divino dela, né, quer dizer, o complemento, assim, né, é o mestre Vitória que dirige o templo da Vitória da Conclusão. Isso, então é isso mesmo. Porque eu fiquei um pouco na dúvida se era isso mesmo. Então tá. Agora, o Paulo Veneziano, antes dela, era o Paulo Veneziano, né? Uhum. Antes dela ser a dirigente, era o Paulo Veneziano. Então é isso mesmo, então tá certinho. Bom, o Paulo Veneziano passou, então, agora a ser o chefe dos raios. Ele agora é o Mahashohan. É como se ele fosse o dirigente de todos os dirigentes de raios. Isso então, aí. ele subiu nessa hierarquia e ela é que entrou no lugar dele. Isso aí. E aí os arcanjos são Samuel e Caridade, e os Elohims, Órion e Angélica. Aí eu peguei um pouquinho eu vou falar um pouquinho de cada um deles para vocês, porque eu acho que a gente entendendo um pouco deles, a gente entende muito também do raio rosa, né? Para a gente entender quais são os atributos, como o raio rosa funciona. Então vamos lá. Deixa eu só diminuir aqui um pouquinho. Então, a Chorã do terceiro raio é a mestra Rovena, né? Ela sustenta os atributos divinos do puro amor, do amor incondicional de Deus, né? Adoração, beleza, reverência. E, como a Ana falou, ela assumiu essa função depois que o mestre Paulo Veneziano, né? Foi aí, subiu de posto, né? Vamos dizer assim, virou um Mahashohan, né? Então, ela se interessa muito, né? Os seres desse raio se interessam muito em nos ajudar a estimular os nossos talentos, não só aqueles que a gente já traz, mas aqueles que precisam ser cultivados, né? Então, porque todos nós fomos dotados de talentos e a gente tem coisas a serem desenvolvidas. Então, eles ajudam a gente nesse progresso, nessa elevação, nesse autoaprimoramento, né? Então, a Rovena, ela se dispõe a servir a todos, de modo igual. Então, todos que pedem a mestra Rovena, né, ela procura servir e ajudar, auxiliar. Então, assim, ela não só estimula, né, mas ela também mantém e protege os gênios, os grandes pensadores, as pessoas que têm muita criatividade, desenvolvem coisas importantes para a humanidade, né? Então, ela auxilia tanto aqueles grandes gênios, aqueles seres, né, com muita sabedoria, quanto aqueles que ainda estão iniciando ali o processo de elevação e de evolução. Ela fica no Templo da Liberdade, né, que se localiza no plano etérico ao sul da França. Ela é conhecida como a mestra da delicadeza, da diplomacia e da beleza. E aí, quando eu leio isso, assim, sempre me vem muito assim o coração, né? A mestra Rovena ela traz essa delicadeza e é tão interessante porque quando a gente faz os apelos do raio rosa, ou como eu falei no início, que às vezes no dia a dia você está tão estressado, cansado, impaciente, né? Ou você precisa de tolerância, você precisa de paciência para lidar com alguma questão, e aí imediatamente quando eu penso nela, peço ajuda, né, da mestra Rovena, imediatamente eu sinto dentro de mim, pode ser uma coisa da minha cabeça, mas eu não acredito, eu acho que eu confio, né? Eu creio que realmente quando a gente faz o apelo, acontece na hora, é praticamente físico, né, Ana? Eu sinto um apaziguamento dentro de mim. Por isso que eu falei, é o raio que eu mais uso, porque o tempo todo eu fico pedindo raio rosa e tentando me colocar dentro de uma bolha de proteção rosa. Eu me imagino essa luz transpassando, né?
E aí essa generosidade, essa delicadeza, essa diplomacia para saber lidar com as relações, né? Para saber ouvir os dois lados e conseguir ponderar, né? Acho que de conseguir ver beleza nas coisas, né? Não ver só a coisa ruim, só o negativo, só o defeito, só criticar. Então, acho que o Raio Rosa, né? Através dessa presença da mestra Rovena, traz muito disso para a gente, né? Da gente conseguir apaziguar o nosso coração, apaziguar as nossas emoções, os nossos pensamentos. Pode falar, Ana. É importante você estar falando, porque os mestres nos dão assim, eles trabalham esses atributos dentro da gente. Vem do nosso livre-arbítrio. Somos nós que pedir, né? É por isso que quando você pede, você sente. Né? Nós desqualificamos essa energia divina que é perfeita. Então, nós temos que pedir que seja requalificada, para que ela seja... Então, quando nós pedimos, você pede a mestra Rovena para você se acalmar, para você ter diplomacia, ter delicadeza, então, você está pedindo, você está exercendo o seu livre-arbítrio, porque esses seres, eles não agem contra nós, só aquilo que você realmente está pedindo, quando você pede, né? Isso. E é muito forte a energia, porque às vezes são situações complicadas que a gente vive. Às vezes você sabe, por exemplo, no meu trabalho eu faço muitos atendimentos e às vezes atendimentos complicados, né? Às vezes pessoas mais difíceis ou problemas muito sérios. E aí, né, imagina a Ana também no atendimento emocional, terapêutico. A gente às vezes passa por situações e aí sempre que eu sei que vou enfrentar uma situação dessa, antes de chegar, né, eu já começo a me envolver no Raio Rosa e pedir muito ajuda, né? Eu peço muito a Samuel também, né? Eu tenho uma conexão grande com esse arcanjo e a caridade, e peço muito a mestra Rovena e sempre me imagino nesse Raio Rosa, né? Por que eu estou falando isso? Porque é uma forma da gente entender que essas chamas, né, esses raios, eles atuam, como a Ana falou, de acordo com o nosso livre-arbítrio, a gente precisa pedir, e eles se manifestam fisicamente, né? Eles se manifestam de verdade quando a gente crê, quando a gente acredita, né? Então, assim, esse raio rosa, ele é essa energia que liga a ideia divina à forma física, né? É a essência desse amor divino, né? Que une todas as formas, todos os átomos, faz com que a gente se mantenha coeso, integrado, que faz com que a gente se conecte um com os outros. Então, se eu tenho um parente difícil, um amigo difícil, um relacionamento difícil, né, com alguém, com quem quer que seja, uma situação que eu preciso resolver. Ou, por exemplo, eu tenho um projeto de trabalho que me exige criatividade. Eu tenho um problema que eu preciso resolver com criatividade, né? E aí, quando eu peço essa energia do raio rosa, automaticamente isso começa a sensação que dá é que como se isso entrasse em contato com todas essas energias do universo e a resposta vem, né? Parece que eles captam lá de alguém e trazem para a gente ali a informação. É a sensação que eu tenho com o raio rosa, né? Então, acho muito forte. Todos os raios são muito fortes, mas esse raio, na minha vida, né? Eu trabalho muito dentro de mim, isso nas minhas relações. Então, acho que para todos nós vale a pena, né? Que a gente entenda, né? Que esse raio ele representa essa harmonia, esse amor, essa tolerância, o tato, a compreensão, essa diplomacia, né, da gente conseguir aquela visão de Google Maps, né? A gente está lá em cima olhando de cima o todo lá embaixo, né? É como se a gente saísse da situação que a gente vive e a gente olha aquele todo ali, a gente consegue ter uma visão mais diplomática mesmo, mais imparcial, para saber onde está a minha parcela, né? Como eu posso melhorar, o que eu posso modificar em mim, né? Para que essa relação melhore, para que essa questão na minha vida melhore, né? E porque o outro está agindo dessa forma, então eu também desenvolvo a empatia, né? A capacidade de ter compaixão, de me colocar no lugar do outro. Então, o raio rosa é muito especial. Então, essa energia, né, do raio rosa possibilita, né, ativar a nossa sensibilidade, a sensibilidade que existe dentro da gente, né? É como se ligasse ali um interruptorzinho, né, dessa conexão que a gente tem um com o outro, né, e com Deus. Então, nos dá competência para procurar felicidade e para descobrir a beleza que existe em toda parte.
E com isso a gente acaba saindo do negativismo, né? De ver só as coisas feias e ruins que tem no mundo, né? Da tristeza, e ver coisas negativas. Você quer colocar... É um pouco assim que os mestres trabalham. Eles não ficam atentos à nossa negatividade, defeitos. Isso que está dizendo aí, eles procuram ver o que há de bom na gente e estimular o bom, a beleza, quer dizer, estimular todo esse potencial. E esse raio rosa aí mostra que é mais ou menos assim, deveria, e às vezes nem sempre consegue agir, porque a gente, quando está ligado ao nosso ego, a gente tende a ver muito outros, ou criticar, ou julgar, né? E o raio rosa, ele permite exatamente que você veja o lado... Porque mesmo aquela pessoa que apresenta dificuldades ou apresenta características difíceis, tem aspectos positivos que precisam ser exatamente enaltecidos, precisam ser valorizados, né? Para que o lado ruim fique pequenininho, né? E quando você tem, às vezes, um filho ou alguém da família, uma pessoa que vai formar, o raio rosa é importante, porque você fica tentando trabalhar os lados positivos dele, né? Sim. Querendo sair dessa crítica constante do julgamento, do ver o negativo. Exatamente. E assim, é muito interessante porque a gente percebe a ação, né, desses raios. Eu vejo, por exemplo, aqui em casa, o Ian e o Indy tiveram uma fase ali que o Ian era na fase mais adolescente, né? A figura do pai era sempre uma oposição, né? E aí eu sempre envolvia muito ele na chama rosa, sempre muito, 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 os dois, e pedindo e tal. E hoje ainda estava brincando, eu falei assim, meu Deus, é muito amor. Eu mostrei uma foto minha do índio, ele só conseguia ver o índio. E eu brincando com ele, porque assim, realmente houve uma reconexão daquilo que precisava ser feito, né? Os laços de amor, de afeto, de conseguir ver um melhor, o que tem de melhor um no outro, enaltecer isso. Então, assim, o raio, como eu digo, o raio rosa é realmente muito legal. Por isso que o raio rosa ele é importante, porque ele dissolve rosa, que é um fogo sagrado, tudo que se opõe ao divino. Tudo que, entendeu? Ele é esse trabalho constante. A gente passa a entender, a gente passa a ter um poder importante, mas que a gente tem que exercer o nosso livre-arbítrio, e é como se a gente deixasse que Deus a vida, né? Não nós achando que nós sabemos o que é melhor para a nossa vida, não. É que tudo que é divino, tudo que é bom feito, viesse até nós e envolvesse a nossa vida. É isso mesmo. E aí, uma das encarnações da Mestra Rowena foi como Joana d'Arc, né? E a gente pensa, né? Numa vida ela foi uma guerreira, né? Um soldado. E aí, agora ela é a mestra da delicadeza, da diplomacia e da beleza, né? Achei muito interessante isso. Então, essa mestra veio de Vênus, né? Como muitos seres que estão aqui. Escolheu viver as mesmas experiências dos homens desse planeta, né? Porque ela queria experimentar de forma prática, né? Toda essa experiência de vida e de virtudes humanas, mas também podendo experimentar as coisas negativas que acontecem, as mazelas, para que pudessem nos ajudar mesmo. E com isso, né? Atingindo esse conhecimento em profundidade, ela conseguiu ascensionar, né? Deixa eu ver que eu acho que tem alguém mandando alguma coisa. Ah, não, é a Simone dando boa noite. E aí eu separei aqui um trechinho de uma mensagem que eu já vi dela, né? E achei tão bonito isso, que eu acho que simplifica muito e exemplifica, né, o que é o raio rosa. Então, ela diz assim: com a semente do amor que existe em vossos corações, amados filhos, sempre podeis atingir a iluminação, independente dos caminhos que tenham percorrido, e proporcionar às vossas almas a tão sonhada liberdade.
Tudo é possível àquele que ama. Eu sou Rovena, ardendo em vossos corações através da chama rosa, que compõe a chama trina em seu peito. Estamos sempre juntos. Eu leio isso e já fico arrepiada, porque é muito bonito, né? Assim, independente das nossas escolhas, né? Eles escolhem ver o melhor de nós, eles apostam na nossa evolução, na nossa iluminação e estão sempre com a gente, né? É isso. E o raio rosa é um dos raios da chama trina, como ela fala, Isso aí. né? E aí a gente entende também, né, Ana, assim, que essa questão do não julgamento, né? Como ela mostra ali, né? Independente, eles não estão preocupados, né? Se nós estamos escolhendo caminhos legais ou não, né? Eles estão ali por amor, querendo ver o pontinho de luz que a gente tiver e se agarrar naquilo ali para ajudar a gente a evoluir, né? E às vezes a gente se prende tanto ao julgamento uns com os outros, à autocrítica, né? A gente vai se autoflagelando, né? Não tem Se esse autocondenando, né? O que que acontece? Eles olham a gente com esse amor divino, com essa compaixão absoluta. E sabem que nós já podemos ter seguido muito errados, muitas escolhas imperfeitas. Eles sabem de tudo isso, mas eles sabem esse potencial, essa essência divina em nós. Então, eles querem insuflar essa essência, né? É isso aí. Dentro da gente. É muito bonito. Então, ela atua disseminando a beleza, as artes, né? A beleza não é a beleza física, né, gente? É a gente conseguir ver além das aparências, né? Ver o que a Ana falou. É o que cada um tem de melhor dentro de si, né? Deixa eu ver que tem aqui alguém. Isso, Fátima, ela disse assim: ela olha a nossa luz e não nossas máculas. Isso mesmo. Isso aí. Né? E aí ela também ajuda a disseminar as artes, auxilia a humanidade a manifestar a liberdade que todos tanto procuram, mas não é essa liberdade, né, que a gente entende aqui, é uma liberdade espiritual, da gente se livrar mesmo dos grilhões, das limitações autocriadas, né, que nós criamos, porque através das nossas escolhas é que a gente vai criando essas limitações, né? Não é nada que Deus impôs ou que alguém desejou, não é isso. Né? Só que essas limitações, elas oprimem a gente, afligem a gente, né? E fazem com que o nosso caminho aí para a realização do nosso plano divino, às vezes, fique retardado. A gente vai mais devagarinho, né? Então, a Mestra Rovena ajuda na concretização, na realização, né? A Mestra Rovena e todos os seres do Raio Rosa. Mas a missão deles é o quê? Ajudar na realização do nosso plano divino, para que a gente volte para o caminho com todo o potencial que a gente tem e possa evoluir, né? Então, como que ela faz isso? Expandindo essa pétala, né? Vamos dizer assim, dessa chama, dessa nossa chama trina, né? Dessa chama do amor incondicional, né? Que purifica, né, as nossas almas, que já foram manchadas ali, aqui eu coloquei, né, nos campos de batalha, mas no sentido de tudo, né? Já foram manchadas em diversas escolhas que nós fizemos, né? Em questões mesmo de negatividades, de opções erradas, de erros do passado, de coisas que a gente escolheu lá atrás, né? Então ela vai ajudando a desenvolver a expandir esse amor incondicional e purificando, né, toda essa história, né? E como a Fátima falou, ela não olha para a nossa mácula, então ainda ajuda, né, a gente a desfazer aí essa mácula, né, essa mancha. Então vai ajudando nesse nosso desenvolvimento humano, né, disseminando uma frequência amorosa de entendimento. Você quer falar, Ana? Porque exatamente para você atingir essa liberdade, falou essa liberdade, você precisa muito amar incondicionalmente, que aí você se perdoa, né? Quando perdoa, você deixa de se condenar, você deixa de condenar os outros. Para você parar de julgar e condenar os outros, primeiro aprender a não se condenar, porque é uma forma de crueldade grande. A gente, ao longo de tempos tão cruéis ao longo da nossa história, se a gente olhar desde a pré-história, pela Inquisição, que mundo antigo,
era tudo tão cruel, de tanta condenação, que nós aprendemos a nos condenar profundamente. E com isso a não... E para a gente poder amar de verdade, a gente tem que desenvolver esse amor incondicional para você se libertar, parar de se condenar. E aí, quando você deixa de se condenar, você também deixa de condenar os outros, de criticar os outros. Não é isso? É isso aí. E aí, desenvolvendo esse amor próprio, né? Porque assim, eu só posso dizer, né? A gente conhece ali os mandamentos, né? Amai a Deus sobre todas as coisas e amai ao próximo como a ti mesmo, né? Não seguindo ali ao pé da letra, mas se a gente parar para pensar, é mais ou menos isso, né? Você aceitar esse amor divino que tem dentro de você, né? Essa sua conexão com o divino, com o seu eu crístico, né? O seu eu purificado e mais evoluído, vamos dizer assim, da onde você vem, a sua origem, né? Alimentando esse auto-amor, porque a gente só consegue amar o outro se a gente se ama. Porque se eu não consigo me olhar com carinho, com amor, se eu não consigo me perdoar e ter compaixão comigo, né, com as minhas mazelas, com as coisas que eu vivo, como é que eu vou dedicar essa compaixão ao outro? Eu não consigo fazer isso. Então, o trabalho, né, todo espiritual para o outro, primeiro começa dentro da gente. E eu acho que isso é muito aí o que o Raio Rosa faz, né? E ajuda a gente a vencer esses desequilíbrios internos, né? De autocrítica, de autopunição, e da gente não se sentir merecedor, né? E de frustração, e de achar sempre que o outro é mais evoluído. A gente está sempre vendo fora aquilo que falta dentro da gente, né? Então, acho que o Raio Rosa ele vem para curar esses desequilíbrios internos, né? Essas questões que a gente traz para que a gente desenvolva esse auto-amor e possa, assim, começar a desenvolver o amor pela humanidade, pelo outro, né? E também ajuda aí, né, nessa dissolução de guerras entre os homens, nessas questões. Então, é sempre bom a gente pedir, né, por exemplo, nesse momento, né, no mundo, o Raio Rosa é muito necessário, né? As pessoas estão precisando falar de amor, né? De se olhar com mais amor, com mais respeito, com mais carinho, né? Olhar para fora e ver que aquele ali é um igual a você, né? Que sente, que pensa, que tem suas questões, que a gente nunca sabe o que passa no coração do outro, na cabeça do outro, né? Para ele agir ou tomar tal decisão. Então, treinar o auto-amor para que se desenvolva o amor incondicional, para que a gente julgue menos e comece a ver o lado positivo de tudo, como os seres do Raio Rosa, todos os mestres veem, né? Vamos lá. E aí, falando um pouquinho do Paulo Veneziano, mestre Paulo Veneziano, eu achei interessante trazer, porque, né, ele que gerenciava esse raio e ele comanda todos os raios, né? E todos os mestres, todos os chorrãs dos outros raios, né? Então, ele canaliza, né, essa luz, é como se ele representa essa energia do Espírito Santo, né? Daquela trindade que a gente viu lá no nosso primeiro estudo, primeira aula. Então, ele emana essa energia, né? Dessa trindade mesmo divina, né? Para a humanidade. Então, ele vai vivificando, trazendo vida, energizando todas as formas de vida que tem aqui no planeta. Então, assim, isso eu achei muito interessante quando eu li sobre ele, porque diz assim, que é dele que nós recebemos o primeiro alento quando nascemos e quando desencarnamos, né? É também ele que recebe o nosso último suspiro. Achei isso poético, assim, mas muito bonito, né? Porque, na verdade, quer dizer o que todos eles estão ali cuidando da gente, né? Mas sob o comando dele, nesse momento, né? Porque ele é o Mahashohan, mas nesse momento de quando a gente vem à Terra e quando a gente sai da Terra, né? A gente tem esse cuidado dos mestres, né? Esse colo, né? Eles estão sempre ali com a gente em todos os momentos, né? E a Maria Luísa hoje, na nossa prece inicial, ela falou muito dessa angústia, né? Dessa agonia das famílias, né? Que estão perdendo pessoas queridas nesse momento de pandemia. A gente sabe que muitas pessoas ainda vão desencarnar, mas que a gente tenha sempre a gente não se revolte e que a gente tenha sempre a fé, porque não estamos sozinhos, nem no momento de chegada e nem no momento de partida, né? Então, isso acho que é confortante para a gente. Então, ele serviu no governo da Atlântida, ele era responsável por assuntos culturais, né? Por toda essa parte aí. Ajudou também a fundar
no Peru ali estabelecer um foco da chama da liberdade, né? E isso possibilitou que os incas produzissem e prosperassem, né, como uma civilização. Então, o Paulo Veneziano é um ser que tem aí muita importância dentro de toda a ornamentação, organização aí do nosso planeta, né, do nosso universo. Eles são ligados à chama rosa, né? Trabalham para unir beleza e perfeição da alma por meio da compaixão, da paciência, da compreensão, da autodisciplina e do desenvolvimento das faculdades intuitivas e criativas do coração, com a alquimia do sacrifício, abnegação e renúncia. Então, eles ajudam a gente a desenvolver, né, a nossa intuição, né? Então, a criatividade, né? A dar vida, né? A criar e trazer à vida aquilo que a gente pensa, que está no mundo das ideias, vamos dizer assim, né? Então, a última encarnação dele foi como Paulo Veronese, um pintor do Renascimento italiano. Então, ele foi considerado um dos grandes artistas venezianos. Os trabalhos dele eram conhecidos pela grandiosidade de espaços e riqueza de colorido, sendo os temas essencialmente cristãos. Então, nessa época, né, nessa encarnação, ele rompeu com a tradição da arte religiosa de fazer as figuras de Cristo e dos apóstolos como figuras rígidas, inatingíveis, né? E aí, com isso, ele vai ilustrando ali os passos, né, do caminho da cristificação. Então, ele ainda encarnado, ele já mostrava, né, muitas questões aí de ver o lado positivo, de ver o belo, de ver, né, o outro lado daquilo que era mostrado. Então, como ser do terceiro raio, especialmente dedicado aos atributos do amor divino, inteligência criativa, beleza, comunhão e compaixão. Então, quem deseja desenvolver as faculdades da criatividade e da intuição, recebem desse mestre o auxílio necessário, né, dele e de todos os outros, mesmo que ele não esteja agora exclusivamente no raio rosa. É engraçado que você está falando e do Paulo Veneziano, né, que representa, ele é o representante do Espírito Santo para o planeta. E por isso que o símbolo é aquela pomba branca com as asas abertas. Dentro do Espírito Santo que derrama, né, raios sobre nós. Por isso é o símbolo do terceiro raio. Essa pomba Isso aí. com as asas. Isso aí. E aí, falando um pouquinho aqui dos arcanjos Samuel e Caridade, né? Eles são os arcanjos do amor, da adoração. Essas imagens que eu coloquei aqui, gente, são fictícias, né? São que artistas pintaram, né? Tem várias imagens ali que mostram aí a visão que alguém teve, ou a intuição que alguém teve de alguma visão que alguém teve do que eles mostraram, porque eles não são assim, são luz pura, né? A gente nem consegue ver nenhum, não tem forma assim, né? Então, os arcanjos Samuel e Caridade são os arcanjos do amor, da adoração e da dedicação a Deus. Sua infinita misericórdia é expressada a toda a humanidade. Esses arcanjos se oferecem para ampliar e expandir a consciência externa da humanidade, a fim de que as criaturas despertem para o seu verdadeiro sentimento de gratidão e adoração à sua fonte, Deus, né? São eles que estimulam o homem, filho de Deus, para ampliar e estender a chama sagrada que se encontra oculta em seu coração. Então, eles trabalham essa misericórdia e essa dedicação a Deus para que a gente se reconecte, né? Para que a gente desenvolva essa chama que está dentro da gente, para que a gente possa ampliar essa chama de luz, de amor, né? E que a gente se reconecte a essa fonte, né? Então, assim, é bem bonito o trabalho que eles fazem, porque eles fazem isso a nível, né, planetário, né? Ou em vários outros níveis, e isso a gente chega a sentir isso. Tanto que quando a gente está em desespero, eu acredito que a primeira coisa que a gente faz seja uma prece, né? A gente pede, ai meu Deus, me ajuda, ou alguma coisa assim, né? É esse voltar-se para alguém que pode te ajudar, que está além, que tem ali condição de nos ajudar, e aí a gente volta para essa conexão. Eu sinto muito dessa maneira. Então, Samuel e a Caridade possuem no plano interno um templo, né?
Aí aqui fala um pouquinho de uma construção circular e uma cúpula de ouro com incrustações de rubis e de cor rosada. Esse templo irradia-se a chama da adoração a Deus e seus mensageiros. Né? Essa chama é dirigida pelo Samuel a todos os seres não ascensionados, para estimulá-los e impulsioná-los ao cumprimento do plano divino. Estímulos esses que são levados pelas legiões do arcanjo Samuel a toda a humanidade. Então, olha que lindo isso, né? Eles são responsáveis por enviar e irradiar essa chama de adoração para nos estimular ao desejo de cumprir o nosso plano divino ascensionando, né? Para que a gente possa ascensionar. Eu achei isso muito bonito, né? O tempo todo eles estão ali irradiando luz e amor, né? Para que a gente desperte, né? Para que a gente não deixe de buscar um caminho. Então, para todo mundo, né? Dos mais evoluídos aos menos, né? Então, isso é muito bonito. Toda espécie ou tipo de virtude produz cor e som. Qualquer gratidão que emane do coração de um indivíduo é de cor rosada. E a gente está aí no dia da gratidão, né? Pertinho aí, essa semana, todo mundo falando sobre gratidão. E se o sentimento, eu não sei se é amanhã o dia da gratidão ou se é hoje, não sei se alguém sabe, não tenho certeza. Mas está todo mundo falando sobre isso, mas o dia da gratidão é todo dia, né? E esse sentimento de gratidão, se esse sentimento de gratidão dos homens for enviado a Deus e a todos os seres celestiais que o servem, em consciente adoração e louvor, então a cor rosa torna-se mais forte, ela se eleva, né? Em formato de torre, né? Ela sobe ao céu. Então, é por isso que quando eles falam, né, que a gente faça os apelos, os decretos em voz alta, todo mundo falando juntos, né? Isso tem um poder maior, porque a gente entra em adoração e louvor, como eles dizem, né? Todos juntos, né? E aí a gente vai criando mesmo uma torre de luz rosa que vai até lá as hierarquias mais superiores. Então, quando a gente pede lá no grupo, vamos rezar por alguém, pode fazer uma prece por alguém. Olha como isso tem força, né? São energias muito sutis. Então, quando você fala através da voz, você densifica energias que são muito... Quer dizer, você traz dos atributos rosa para desenvolver. Vocês percebem que não tem gratidão, que são ingratos. Como é que os mestres veem? Vem assim, mesmo que a pessoa apresente-se como uma dificuldade, pessoa difícil, raivosa, ela está dentro dela. Então, aí é que você tem mais que jogar aquela vela naquela chama rosa, né? É isso aí. Então, desse amor incondicional. Então, a paciência e a tolerância. Como a gente está se percebendo agora, nesse período de pandemia, muito impacientes. É muito sério isso. É verdade. E aí, quando a gente, né, envia esses raios de gratidão, de louvor e de oração, né, daqui do nosso plano, né, para pedir bênçãos, né, a gente, essa energia, ela vai fluindo numa essência rosada, né? Então, toda vez que a gente vibra a gratidão, que a gente agradece, que a gente faz uma prece a Deus de agradecimento, a gente entra em sintonia aí com toda essa hierarquia aí de seres do raio rosa. A gratidão abre para um derramamento de todas as bênçãos do universo. É como você entrasse numa corrente de benefícios do universo. Por isso que a gente precisa agradecer muito, né? Sempre, o tempo todo, porque aí a gente está sempre dentro desse fluxo de vibração de coisa boa, né, Ana? Isso aí. Então, através da expressão do arcanjo Samuel, é conquistado esse amor divino, cuja força produz um sentimento de gratidão nos corações dos humanos, anjos e seres elementais. Essa energia favorece os sentimentos de profundo respeito à vida
e reconhece a bênção da primeira grande causa e todos os mensageiros a que a servem. Então, esse amor acorda adormecida a natureza divina do discípulo para um consciente sentimento de gratidão pelos benefícios recebidos. Isso também me chamou a atenção, porque às vezes a gente conhece pessoas endurecidas, pessoas que não têm muita fé, não acreditam muito, ou que estão vibrando muito no negativo, né? Então, vale a pena a gente envolver, sim, no raio rosa essas pessoas, né? Que ainda não conseguiram despertar, porque esse é o raio para ajudar nisso aí, para despertar essa natureza divina que está adormecida, porque todos nós temos natureza divina, senão a gente não estava aqui, né? Então, todos temos propensão para o bem. E a gente pode ajudar nisso, né? É claro que depende do livre-arbítrio, do desejo da pessoa, sempre. Mas a gente pode ir emanando luz em algum momento, né? Esse ser ele vai acabar despertando essa consciência de gratidão e essa necessidade de cumprir ali o que veio cumprir. Então, isso é muito legal também. Aí aqui os Elohims, Órion e Angélica, né? Eles põem em movimento no cosmos esse amor divino. Então, esse poder que eles têm modificou as esferas interiores, né? E no decorrer das atividades dos apelos de grupo, os decretos conscientes, palavras de poder, né? As preces. Então, quando a gente se coloca em prece, em orações, olha quantos seres, né? Que estão junto da gente, usando aqueles pedidos, aquilo que a gente fala para trabalhar para toda a humanidade, não é só para a gente, né? E isso é muito forte, porque a gente acaba conseguindo afastar, pelo poder da oração, pelo poder do amor divino, né? Desgraças, misérias, pandemias, esse pânico todo que estão colocando em todo mundo, né, que fazem com que a gente adoeça cada vez mais. Quem não morrer de Covid vai ficar com depressão, ansiedade, síndrome do pânico, entre outras coisas, porque eles estão estimulando em nós um sentimento de pavor, né? Não que a gente não tem que ter cuidado, a gente tem que ter cuidado, mas a gente não pode ter pavor, né? E aí a gente vai aumentando, né, as nossas misérias e as nossas desgraças, porque, né, o homem tem se tornado, a gente percebe assim que muitos estão buscando evolução, mas muitos ainda precisam começar a despertar para essa evolução. Então, que a gente junto possa ir fazer orações para o planeta, né, envolver o planeta, todos os seres, né, nesse raio rosa, para que através do poder desse raio, né, do amor desses Elohims e de todos os seres que trabalham, né, para essa hierarquia do raio rosa, possam ajudar, né, a dissolver, né, todas essas questões aí que estão contaminando aí o nosso mundo e a mente de todo mundo. Então, esse pode falar. Exatamente esse medo que você está falando, e que está envolvido, esse medo você entra na sua parte, você fica fácil para receber qualquer vírus, qualquer bactéria, porque a sua vibração está baixa e você é isso aí. Isso aí. Então, o amor cósmico, ele se põe em constante movimento, né, o tempo todo. Então, ele vê as causas, né, da imperfeição, né, e aí ele começa a cuidar dessas causas, a envolver essas causas, né, e vai dissolvendo isso, vai ajudando para que a gente consiga modificar tudo isso dentro da gente, né, e aquilo que pode causar danos ao nosso espírito, ao nosso corpo físico, como a Ana falou, ou pode causar uma circunstância de transtorno, de problema, né, na nossa vida, a Chama Rosa trabalha nisso, né? Os Elohims ajudam nisso, porque eles vão co-criando com a gente o tempo todo, né? Então, eles estão ali mandando essas energias para que a gente possa dissolver. Então, quando a gente vê uma discórdia, uma briga, um conflito, ao invés da gente ficar disseminando isso, né? Como a gente vê na televisão e nos jornais, né? Eu não assisto mais TV aberta há muito tempo, não assisto. Mas eu vejo as notícias pela internet, não tem jeito, chega lá no meu feed, né? O tempo inteiro. E aí, assim, quando você vê aquele tipo de coisa, a gente evitar compartilhar isso, ficar propagando essas energias negativas, mas mandar luz, um pensamento de luz, né?
e mandar a chama rosa e os outros raios, mas a chama rosa principalmente, para dissolver, né, a causa daquelas imperfeições ali, aquilo que faz com que aquelas desgraças, aqueles acontecimentos negativos estejam acontecendo, né, para que a gente seja agente junto com esses seres, né, dessa transformação. E aí, o que acontece? Ver, por exemplo, uma notícia, você pode começar emanando a chama violeta, transmuta. Isso. Ela transmuta o desequilíbrio em equilíbrio, desarmonia. Ela é a transmutadora, mas aquilo, né, consome aquela energia negativa e depois essa rosa, que é exatamente a chama de, você, sempre depois da violeta você deve colocar ou a rosa ou a chama trina, né? Isso. E não precisa a gente saber decretos de cabeça, apelos de cabeça, decorados. A gente é bom saber, é bom, mas não é necessário. Basta que a gente tenha o desejo sincero, a vontade que a gente peça, né? Como a Ana falou, depende da nossa vontade. Quando a gente pede, eles agem de imediato. Inclusive, quando a gente faz muito apelo, eu pelo menos sinto assim, acho que muitas pessoas sentem, não sei se você sente assim, Ana. Quando a gente começa a fazer muitos apelos repetidos, assim, em sequência, você sente tão fisicamente a ação dos raios que muitas vezes a gente tem desconfortos físicos, né? Assim, de ficar cansado, como se você tivesse dado toda a tua energia. Na verdade, não é. Eles estão te purificando tanto, você está sentindo tanto a ação que você vai se desprendendo, né? Vai dissolvendo esses nós mesmos, né? Mas assim, é legal quando a gente começa a fazer com frequência, porque você percebe realmente uma ação física, né? Muito forte. Uhum. Muito legal. Bom, então esse é o trabalho dos Elohims, né? Eles realizam esse trabalho em esferas muito elevadas, às vezes a gente nem percebe. Então, o Orion e a Angélica, eles têm um grande interesse em trazer paz, né, por meio do amor divino. Então, que a gente consiga ajudar aí nessa pacificação, nós, né, trazendo paz interna, exercitando esse amor divino, essa conexão com Deus o tempo todo, né? E sem esse radiante e puro amor nos corações dos indivíduos, a gente não consegue manifestar a paz, né? Então, eles ajudam muito a gente aí em todas essas questões, né? No mundo inteiro. Imagina você envolvendo o planeta Terra nessa chama rosa. Isso aí. Poderosas. Elas devem ser usadas para... Você tem que envolver o maior número de pessoas. Você está trabalhando com as chamas, você já tem um interesse até maior pela humanidade, porque esse ser está muita gente, não é para um indivíduozinho só. Então, imagina num mundo como essa, islâmicos contra não sei o quê, Rússia, China, Estados Unidos, você vê essa bagunça do jeito que está, né? E muita raiva, muito ódio, muita separação contra o outro e jogando fake news uns contra os outros. É uma coisa assim, harmonia, muita discórdia, precisando de muita chama rosa, né? É isso aí. Então, esses raios, né, os raios que esses Elohims mandam para a gente o tempo todo, né, trazem o calor do sentimento da boa vontade, né, para todas as coisas ruins, para todas as situações ruins de conflito, como a Ana falou. A Fátima botou todos os dias de trabalho com as chamas sagradas no envio do Reiki. Ai, que lindo, lindo, Fátima, é isso aí, é isso mesmo. Então, é uma ordem divina do Pai Celestial que toda a humanidade deva amar. Então, a gente tem que exercitar o amor, né? Então, e amar-se mutuamente. Então, a gente precisa exercitar isso, desenvolver em nós essa força de coesão, né? De união, de a gente entender que nós somos todos um, né? Que a gente tem que parar com a competição, com a disputa, parar de separar, de dividir e tornar as nossas experiências, as nossas trocas mais coesas, né? É o desprendimento do ego. Claro que a gente não vai fazer isso de um dia para o outro, é difícil, né? Mas quanto mais a gente
pede, mais a gente consegue desprender do ego. E a gente tem o recurso das chamas, né, de conexão com esses seres de luz que estão aqui tentando ajudar. Só basta a gente pedir. Quanto mais a gente pedir, mais eles vão fazer por nós. Porque eles respeitam a nossa vontade e eles atendem aos nossos pedidos, né? Então é isso, Ana, que eu queria falar sobre a chama rosa. Não sei se você quer acrescentar alguma coisa. Falando de atributos que né? Elas é o perdão, que é considerado a chave da libertação. O perdão não significa uma absolvição, porque quando você, mesmo ou sendo perdoado, o erro precisa ser reparado, entendeu? Quer dizer, dentro da doutrina, é tudo uma coisa só. Uhum. Mas enquanto não houver esse perdão pelas ofensas, tudo fica preso a coisas que a gente está ligado, né? Você tem, de qualquer maneira, resgatar aquele relacionamento. Se não é nessa vida, é em outra. Mesmo que leve muito. Libertação só vem quando você consegue perdoar. Então, é uma chama importante. Olha, essa questão do perdão. Por isso que Jesus falava, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos. Porque é ação que fere a pessoa que não tem misericórdia, ele acaba ferindo e provocando sensações muito, né? E o que é energia que há ao redor não fica muito psicológicos em função desse endurecimento das emoções, desse endurecimento do amor dentro de si, né? Ao longo das vidas. Outra característica importante, que além desse perdão, é também a tolerância. Coisa que eu hoje sobre isso, interessante. E um dos grandes problemas é a irritabilidade, porque ela abala o nosso sistema imunológico. Ver amorosidade, abraços, sorrisos, beijos com queijo. Isso tudo afeta o nosso. Eu achei muito interessante isso. O mestre João, mestre também chamado mestre, que é do raio dourado, ele diz que a irritação é uma doença psicológica básica. Olha que interessante. E é mesmo, Ana, porque a gente vai sofrendo com situações, vai ficando irritado, a primeira coisa que acontece é a baixa imunidade mesmo. É verdade. E ele diz que a irritação é uma dica básica que ataca o sistema nervoso. Afeta causando doenças. Então, e ele diz o seguinte, que a irritação são epidêmicas, né? E o mestre Elmória, do Raio Azul, ele fala o seguinte, que a irritação é veneno, que ele chama de imperil. Eu nunca tinha ouvido falar. Também não. Veneno gerado pelo... Então, a irritação gera um grave veneno que ele chama de imperil. O imperil é uma toxina de infectar os relacionamentos e os negócios. E é a coisa mais verdadeira. Quando você lida, quando o seu sócio está o tempo todo irritado, quando o seu marido ou sua esposa está o tempo
com você, quando dentro do trabalho, né? Isso geralmente é capaz, gera que enfraquece e é capaz de destruir projetos, relacionamentos e negócios. E ele pode se disseminar, e exceto se o homem substituir a irritação pela... Realiza a irritação é a tolerância. Então, a chama rosa trabalha exatamente esse aumento de paciência e de tolerância, que neutraliza a irritabilidade. Então, quando a pessoa cheia o coração está cheio desse rosa, desse amor, esse tóxico, ele é afastado e vai afastar a irritação. Eu achei muito interessante que eu não tinha conhecimento dessa. Não. Isso o mestre, interessante mesmo. O mestre Elmória que fala isso. Outra característica, outro atributo importante que ele desenvolve na chama rosa é a gratidão, né? E além da gratidão, a suavidade, né? A suavidade é doação, é aquela pessoa que consegue ser mais leve, né? Existem tudo que é suave é flexível e pode se dobrar, né? Então, igual tem aquelas 7 leis do bambu, né? É bem por aí mesmo. Exatamente. Então, o sorriso, a fala mansa, a gentileza, a docilidade geram positividade do que a força, se você quiser empregar a força para conseguir qualquer coisa. Verdade. Então, a chama rosa também trabalha essa docilidade, essa suavidade. E uma outra característica importantíssima da chama rosa que desenvolve, que é essencial nesse mundinho de compaixão. A compaixão e a gente aprender as lições, evitando que a gente fique culpando os outros, né? Mais do que você ficar culpando os outros pelas coisas que acontecem, a compaixão permite que você perceba que o mais importante que o outro possa fazer é esses fatos. Realmente importa. Então, mais compaixão acaba gerando quando o ser humano ama desinteressadamente, é como se a divindade oferecesse ele. Na medida em que que Deus te dá mais poder, é porque ele percebe que você tem mais capacidade de ter compaixão, porque você vai usar o poder com sabedoria. Só sabe lidar bem com o poder quem ama verdadeiramente. Pois é o amor verdadeiro usa a compaixão para entender o sofrimento do outro e tenta ajudar esse outro e não dominar o outro, né? Então, a capacidade de compaixão aumenta o seu poder divino, né, de atuação sobre as pessoas, porque você tem mais sabedoria para atuar com as pessoas e tem são a compreensão, a coesão, a compaixão, a capacidade de se colocar no lugar do outro. Quantas pessoas a gente vê hoje em dia que não sabem se colocar no lugar do outro? Olham só para o seu próprio umbigo, olham egoisticamente para o que interessa e para o que é bom para si próprio, né? Então é isso aí, é mais um... Muito mais bom, Ana.
tá? Muito bom. Esse raio é muito especial, né? Porque a gente, assim, todos são, né? Muito especiais, mas o raio rosa na minha vida é o que eu acho que eu mais uso é o raio rosa. Vamos lá, alguém quer falar alguma coisa, contribuir? Eu tenho uma pergunta. Uhum. É, é uma ferramenta de proteção, né, de ajuda e de trabalho também. Sim. É, por exemplo, nesse nosso encontro, eles podem utilizar desse conhecimento em outro plano, Sim. mas em benefício próprio, não só. Peraí, só repete porque picotou aqui para mim, eu não vi o finalzinho. No caso nosso, quando desencarnarmos, vamos fazer assim: Uhum. a gente adquire os conhecimentos, darmos a consciência, os conhecimentos estão lá. Uhum. E nós precisando de alguma ajuda, digamos assim, nossa, nós podemos Sim, você fala quando a gente desencarna, vê se eu entendi. Porque a minha internet está, de vez em quando, dá uma picotadinha. Quando a gente desencarna, se o conhecimento que nós levamos a gente consegue utilizar em benefício próprio, é isso? isso. Tá. Com certeza. Tudo que a gente aprende vai com a gente não perde, fica registrado, né? E aí, o que acontece muito, Maria Luísa? Eu até estava lendo um livro agora sobre isso, né? Que é uma explicação que fala sobre os guardiões do karma, que fala dos Exus, dos pretos velhos também, e fala muito sobre isso, de que nós espiritualistas, espíritas, a gente busca muito conhecimento. E aí a gente fica muito intelectualizado e fica assim naquela coisa, né? A gente sabe tudo que tem que fazer, a gente tem o conhecimento, mas fica muito no nosso mental e a gente não transforma isso em atitude, né? Em autotransformação. E quando a gente desencarna, a gente dá um trabalho gigante para eles, porque a gente é muito arrogante, a verdade é essa, né? Não generalizando, claro que não são todos, mas a grande maioria, né? E é porque a gente tem muita intelectualização, pouca prática, pouca execução dentro da gente. Então, por mais que a gente tenha o conhecimento, o que é importante, né? Por que eu estou te falando isso tudo? O que é importante é a gente aprender a usar esse conhecimento enquanto a gente ainda está aqui, para não ficar só lá no Sim. plano das ideias, né? E para que fique ali, por exemplo, às vezes a gente vê pessoas que conhecem o Evangelho segundo o Espiritismo de cabo a rabo, sabe citar ali cada número, cada pergunta, né? Item tal, não sei o quê, né? Isso é importante conhecer, né? Mas mais importante que conhecer é viver aquilo. Acho que o que mais ajuda a gente no desencarne para que a gente possa se ajudar, né, é tudo aquilo que a gente conseguiu transformar através desse conhecimento, enquanto a gente estava aqui. Sim. E Mas é esse claro que a gente estudo, tem ajuda lá. sim, eu entendi, a gente pode utilizar lá, Sim. mas esse estudo proporciona uma oportunidade mesmo de nós trabalharmos. Isso. Simples, não é? Sim. Ana falou, são de que não tem como, não é deixar passar Isso. oportunidade. Tem Sim, que isso aí. muito, muito bonito. Isso Muito aí. bonito. E assim, é tão legal porque toda vez que eu tô pensando aqui para para montar os nossos slides, tal, porque eu monto os slides que eu acho que facilita para a gente acompanhar. Só que eu vou revivendo aquilo ali e eu vou me apaixonando, né? Por exemplo, eu estava falando aqui sobre o raio rosa. E aí, vou até voltar aqui nessa frase da mestra Rovena, porque. Deixa eu achar ela aqui. Aqui. Porque, gente, isso é lindo demais, a gente saber que nós não estamos aqui sozinhos, né? Que existem milhões de seres de luz que cuidam da gente, que olham pra gente e veem o melhor que a gente tem, enquanto a gente não consegue ver isso,
né? Enquanto a gente só consegue ver, falta muito, eu não tenho, eu ainda não desenvolvi tal coisa, a gente se coloca para baixo e eles não estão nem preocupados com isso, né? Eles estão preocupados com aquele pouquinho que a gente pode fazer. E aí, quando ela fala, né, com a semente de amor que existe em vossos corações, né? Sempre podeis atingir a iluminação. Todos nós temos essa semente de amor dentro de nós. Todos nós vamos evoluir, vamos iluminar um dia, cada um seu tempo, né? Independente das escolhas que nós fizemos. Isso é uma esperança enorme para a gente, porque se a gente parar, a gente não tem conhecimento das nossas encarnações, mas se a gente parar para pensar, né, o que eu já vivi em outra vida, as coisas ruins que eu já fiz, se eu já matei, se eu já roubei, se eu já abortei, sei lá, já me suicidei, não importa. Ou se eu tenho alguém na minha vida hoje que fez isso. E gera uma dor danada pra gente, né? Saber que, com o conhecimento espiritual que a gente tem, saber que um ente querido se suicidou, ou que foi um suicídio involuntário que ficou ali, né, fumando, bebendo, se drogando, ou fazendo coisas que a gente sabe que vão deteriorando o corpo físico antes da hora, né? E aí a gente pensa assim, o que vai ser dessa pessoa, né? O que vai ser desse espírito, desse ser? Todos temos essa semente de luz e todos são amparados. Só que a gente vai resgatando isso também conforme as consequências que a gente precisa, né? Então, quando ela fala, né? Eu sou Rovena, ardendo em vossos corações, através da chama rosa, que compõe a chamatrina em seu peito, estamos sempre juntos. Né? Ela está dizendo o quê? Né? Confia, tem fé, nós estamos com vocês, eu estou com vocês, né? Vocês não estão sozinhos. A gente não está sozinho nem nesse plano, nem no outro. Em lugar nenhum a gente está sozinho, a gente é amparado. É só a gente pedir, acreditar que vai dar certo. Deixa eu ver aqui, que acho que alguém mandou um chat, né? Fátima, fico imaginando eles vibrando a cada ação boa que fazemos. É isso mesmo. Abre o teu microfone, fala um pouquinho. É isso mesmo, Fátima. Eu fico imaginando, outro dia eu estava pensando nisso, né? De tanto que a gente lê e sabe o quanto eles são piedosos, né? Cada açãozinha que a gente faz, eles devem vibrar, deve ser dia de festa, saber uma etapa que a gente conseguiu sobreviver, viver, alcançar. É verdade. Deve ser assim, tipo assim, graças a Deus! Ai, valeu a pena investir. Eu fico imaginando que deve ser uma coisa mais ou menos isso, porque eles acreditam. É que nem quando você acredita em alguém que está ali, e quando você vê que a pessoa consegue, você não vibra? Com certeza. Imaginando eles do alto ali, torcendo por nós. É isso aí. E eles têm a certeza que a gente vai conseguir, né, Ana? E é interessante que mostra a importância da sua fonte criadora. E que por mais que você faça qualquer coisa errada aqui nesse planeta, você não tem ligação com o seu eu superior, com a sua divindade, com o seu eu sou. Sempre você pode estar apagadinho, pode estar lá um fiozinho de luz, mas você nunca vai estar desconectado dessa sua fonte criadora. Então, temos que enaltecer a sua fonte que gerou você, mas ao mesmo tempo eles estimulam que a gente seja a manifestação no plano terreno da beleza e dessa perfeição divina aqui na Terra. É como se nós é que fôssemos os responsáveis para manifestar essa beleza, qualidades, os atributos divinos. Por isso que você tem que agir aqui na Terra. É como se você trouxesse o céu para a Terra. É como se você tivesse que espiritualizar o plano terreno, né? Com as suas próprias ações, projetando as suas palavras de compreensão, de suavidade, de doçura, de tolerância. Então, você está não só em palavras ou em atitudes, né? Mas você ser o exemplo, o exemplo vivo de tudo que a gente ouviu. Dando cara à chama, essa é importantíssima. Maravilhosa. Não, essa eu preciso muito. Então, na realidade, você precisa de todas, né? Você tem que... todas são maravilhosas. Você vai ver os atributos que elas trazem.
todos esses atributos e aprender a manifestar atributos. Ana, vou compartilhar com vocês, né, uma situação. A Ana, vou falar a Ana, porque a Ana me conhece já há muito tempo. Tem a minha mãe também, Fátima também me conhece há muito tempo, Maria Luísa, né? Mas quando eu lembro, eu sou outra pessoa hoje. Eu não sei se eu sou outra pessoa, se eu tô... quer dizer, não sou outra pessoa. Eu estou voltando à minha essência aos poucos, né? Mas quando eu paro para pensar, né? Esses dias a gente estava conversando na escola com alguns profissionais e tal, e aí a gente estava fazendo uma dinâmica para falar sobre características. E a minha característica que mais eles falaram foi a gentileza. E eu falei, gente, eu nunca me vi gentil. E assim, foi tão legal, foi tão bacana de ouvir isso de outras pessoas. Por quê? Porque quem me conhece sabe que nem sempre eu fui assim, né? Eu sempre fui gentil, mas eu era brava, da revolta e de falar pra caramba, e discutir tudo. Tudo era um problema, tudo eu vi para cada solução eu tinha um problema, né? Então, assim, eu me modifiquei tanto no decorrer desse tempo todo de renascer mesmo, né? De aprendizado, né? Aí você percebe que é possível tanta coisa. Claro que eu tenho muita coisa para melhorar, mas eu vejo em mim muita transformação. Eu tenho muita coisa para mudar, mas eu já vejo tanta coisa, né? Eu não tenho mais necessidade de ter razão, eu não tenho mais necessidade de entrar em briga, em conflito. Eu quero que o outro seja feliz, seja do jeito que ele é. Claro que em alguns momentos eu fico com raiva, fico triste, fico chateada, como todo ser humano. Mas antes, isso seria um problema que eu faria questão de enfrentar aquele problema, sabe? De guerrear por aquele problema. E hoje não. Então, a gente vê que é possível a gente se modificando aos poucos. Isso alimenta a fé da gente, né? E isso é bonito quando a gente percebe que às vezes a gente avança e não se dá conta. Bacana é quando você avança e se dá conta, isso te motiva a avançar mais, né? Eu li uma Francisco de Assis, que ele falava assim, se nós soubéssemos a luz que nós temos, nós jamais que nós somos capazes de nos tornar. Por isso que eles nunca desistem de nós, porque eles conhecem a luz que cabe dentro de nós. Nós não, nós já esquecemos por algum tempo sobre isso. Então, às vezes eu fico meditando e eu lembro dessa fala dele. Então, aí eu começo a ver a minha luz, eu tenho que ver a minha luz, no sentido assim, eu começo a ver mesmo, eu começo a imaginar assim, um mestre tão grande, de tão grandeza, fala isso, eu tenho que acreditar. Isso aí. Né? E quando a gente estiver meio tristinho, né, Fátima? Eu estava meio outro dia assim, ai meu Deus, eu estou meio tristinha hoje aqui. E aí eu comecei exatamente a falar, eu sou luz, eu amo a luz e só me submeto à luz. E eu fiquei repetindo isso, não, que isso? Você tem que trazer isso para dentro de você se ver, né? Não vou deixar isso acontecer. Só um depoimento aqui, que o primeiro livro, que eu nunca tinha ouvido falar sobre chamas, né? O primeiro livrinho que apareceu na minha vida foi comprado sabe essas pessoas que vendem livrinho na rua? Assim, estavam os livrinhos, e tinha livro da chama violeta, um livrinho fininho, assim, eu trouxe aquilo, comecei a ler do Saint-Germain. Assim, gente, parece que aquilo chegou assim, porque tinha que chegar, assim, um livro comprado na rua de pessoas que vendem no chão, assim, botam no chão um monte de livro e você compra. E é interessante que ali dizia, numa das coisas que o Saint-Germain falava, é que se nós fizéssemos os decretos, os apelos, se a gente trabalhasse um pouco as chamas, especialmente começando pela chama violeta também, né, na transmutação, em pouquíssimos meses, a gente trabalhasse assim, 15 minutos de manhã e de noite, assim, um pouquinho tempo que fosse, a gente ia ver uma modificação nossa muito grande, muito grande. Coisas que a gente não ia nem se reconhecer, porque a gente iria ao caminho da nossa essência mesmo. Como se a gente se colocasse dentro de uma máquina de lavar, sabe? E vai limpando, tirando para aparecer a luz. É um pouco isso que acontece.
Então, coisas que... Ô, Ana, isso é uma coisa muito, muito simples de fazer. Quem faz, né, as mentalizações diariamente, quem faz a sua meditação, né, poder trabalhar com as chamas sagradas diariamente, né, enviando essas luzes para o planeta e se banhando delas, você vai justamente fazer o que você está falando. Você vai Exatamente. e diariamente. Então, isso vai se tornar um hábito saudável, né, para envio e para você se beneficiar disso rapidamente. Faz diferença, gente. Faz muita diferença. Muita diferença, assim, em várias situações da minha vida, eu como ser humano, né, como pessoa, na minha família, em várias situações eu percebo a ação de todos os mentores, mas das chamas, assim, o trabalho com as chamas, porque todos os dias eu faço várias vezes, né, vou falando que alguns eu já sei de cor, então fica mais fácil, mas a gente precisa mesmo confiar, porque às vezes a gente pede, né, e a gente não confia. E aí, quando eles dão pra gente ali, a gente pede, a gente fala assim, tem um caminho. O caminho é esse aqui. Se a gente também não segue o caminho, aí fica difícil, né? Eu acho também nós temos que formar hábitos, Gisele. Perfeito. Disciplina. Acho que o difícil é a gente ter disciplina. Né? Então, assim, eu acho que tem que são hábitos salutares mesmo para a nossa vida com relação a isso. Você cria um hábito que daqui a pouco você não consegue mais ficar sem. É muito incrível. Você sente falta. Você sente quando você não fica nervosa. É uma coisa muito doida isso, não é? Eu sinto isso, né? E é engraçado porque aí todo momento que eu tô sozinha dirigindo ou fazendo qualquer coisa sozinha, eu tô sempre pensando nisso. Né? Eu não fico pensando coisa ruim. Eu fico sempre pensando assim em chamas, em orações, em decretos que eu sei. Aí eu penso em alguém, já mando aquela, já peço para ir, sabe? Assim, são coisas que vão ficando automáticas na vida da gente, né? Você se disciplina exatamente. Isso aí. Precisa a gente essa parte da espiritualidade ter disciplina e não né? Se queixar. Né? Reclamar, pedir para o outro, pedir para alguém, pedir para o santo, pedir para... Poxa, mas aonde que está o seu ancoramento? Que horas que você faz isso? Que horas que você... Você fica criando muleta psicológica, né? Sim, colocando... Reza aí para mim, né? Sim. Você tem todo o poder dentro de você. É isso que eles estão. Não precisa nem pedir. Está em nós, né, gente? Tudo depende de nós. E a cura. Isso aí Se a gente acreditasse nisso, nossa, como a Ana falou lá no livrinho de Saint Germain, se a gente fizesse todos os dias, né, esses momentos de apelo, de oração, e se a gente acreditasse nessa luz que a gente tem, né, nesse potencial que a gente tem, nossa, a humanidade ia ser uma coisa muito linda, né, de evoluir muito mais rápido. Nossa, muito, muito mesmo. Isso aí. Pois é, minha querida. Mais alguém quer falar alguma coisa? Não? Então vamos encerrando e a gente pede a Maria Luísa para... vamos fazer o nosso apelo, né? Eu coloquei aqui o tubo de luz para a gente se envolver no tubo de luz e depois tem o apelo do raio rosa, tá? Então a gente começa... O tubo de luz sempre é de proteção, né? Então é muito importante a gente... esse tubinho de luz, a gente sempre se vê dentro desse tubo de luz. É uma proteção. A Simone que está aqui, ela me mandou uma apostila com apelos de decretos muito legal. Eu vou colocar lá para vocês no grupo, porque ela me mandou, falei que eu compartilhar, depois eu esqueci. Mas ela mandou, eu achei muito legal, já estou até usando e não mandei para todo mundo. Vou mandar. Obrigada, Simone. Então vamos lá, vamos fechar nossos olhos. Aí depois que a gente fizer o apelo, Maria Luísa, você pode fazer a prece de encerramento, por favor. Então, vamos fechar nossos olhos, respirar. Vamos nos imaginar dentro de um tubo de luz. Vamos pensar numa cor branca, de purificação, com tons de azul, para que nós estejamos protegidos
Vamos juntos fazer aqui o apelo do tubo de luz, quem puder fazer em voz alta. Vamos lá. Presença do Eu Sou tão amada, sela-me no tubo de luz, da chama dos mestres ascensos, em nome de Deus agora invocada. Que ele liberte o meu templo de toda a discórdia que me é enviada. A chama violeta invoco agora para todo desejo consumir e arder pela liberdade até no seu fogo me fundir. E aí vamos fazer agora o nosso apelo aqui do raio rosa, também em voz alta. Bem-amada presença divina, eu sou em mim, e bem-amados, Mestra Rovena, Arcanjo Samuel e Caridade, Elohim Ório e Angélica, e todos os que servem no raio do amor. Ensinai-me a amar assim como vós. Ajudai-me a expressar-vos o meu sentimento de gratidão e o de toda a humanidade, para que o lar de nossas almas seja um ambiente feliz, amoroso e harmonioso. Bem-amado Pai Celeste e anjos do amor, ajudai-me a amar livremente toda a vida, assim como fez o Mestre Jesus. Por Deus, o grande amor, eu sou, eu sou, eu sou. Maria Luísa, pode fazer a prece, por favor. Estamos encerrando o nosso encontro, esse momento de estudo, de um aprendizado tão importante, tão bonito, como uma ferramenta, né, para utilizar as vidas. Eu digo que estamos a serviço, né, sempre prontos. E às vezes a dificuldade é ter a disciplina, né, que sejamos ajudados, nos esforçando, né, em mantermos uma disciplina, aprendendo a fazer bom uso do nosso estudo. E vou simplesmente agradecendo a companhia de toda a espiritualidade, nos envolvendo e nos acompanhando, e com a esperança de que possamos sempre estar contribuindo, todos juntos, né, com muita força, com união, ajudando o trabalho de todos que trabalham para o bem. E agradecendo também, pedindo a proteção de Mãe Maria para todas as pessoas nesse momento que necessitam de um olhar, de uma atenção, de um carinho, que seus corações, que chegue aos seus corações o alento, para manter viva, né, a fé, a esperança, com a serenidade, né? Estamos num momento em que é preciso haver serenidade. Ave Maria, cheia de graças, O Senhor é convosco. bendita sois vós entre as mulheres. Tu, Jesus. Mãe de Jesus, rogai a Deus, filhos, agora, na hora de nossa vitória, nossos erros, a doença e a morte. Seja, graças a Deus. Obrigado, Senhor. Que lindo, gente. Muito bom. Gratidão a todos. Então a gente se vê na segunda, né, Ana? Linda aula. Teu microfone tá fechado, Ana. Você vai colocar lá o vídeo, né? Pra Vou gente. colocar, tá bom? Um grande Tá, beijo para beijo. vocês. Gratidão, pessoal. Boa noite. Boa Boa noite. noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau.